eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Então, seja muito bem-vinda à série Professora de Referência. E o nosso tema de hoje é Conquistando a Parceria da Família na Alfabetização da Criança com Deficiência Intelectual. Primeiro eu quero fazer uma breve introdução, assim, né? No Brasil e fora do Brasil, nós temos vários estudos científicos que explicam as razões da pouca participação da família das crianças com deficiência intelectual na escola. E eu levantei 2 pontos muito importantes. A maioria dessas pesquisas, elas trazem pontos que são comuns. E eu destaquei 2 que eu acho que são muito importantes nesse momento a gente pensar nisso. O primeiro ponto é que falta informação sobre a deficiência. E isso dificulta muito a tentativa de diálogo, sabe, da família com a escola. Como é que a família vai participar se ela não tem nem noção, né, da deficiência ou do prejuízo cognitivo ou das potencialidades que o filho tem? Então, falta informação sobre a deficiência. E depois, o segundo ponto, a partir do momento que tem o diagnóstico, a família fica presa a esse diagnóstico. A escola também, né? Às vezes até a professora. Mas, de todo modo, a família fica muito presa ao diagnóstico. Então, ela não tem um prognóstico positivo sobre essa deficiência. Ela não sabe o quanto a criança vai avançar ou não. Quando eu falo isso, eu não falo coisas do senso comum, eu falo coisas reais, né? De pesquisas científicas. Então, são poucos os pais que entram na internet para fazer pesquisa em sites oficiais, em base de dados científicos, para ver como é que está a pesquisa sobre síndrome de Down, como é que está a pesquisa sobre TEA, o que as pesquisas têm trazido, né? Qual é esse prognóstico? Então, isso os pais não têm. Então, o nosso papel de professora de referência é essencial para essas famílias. Elas não têm essas 2 coisas. Primeiro, a informação, e segundo, o prognóstico. Não sabe o que vai acontecer com aquela criança. E elas precisam muito dessas informações. Informações que são mais positivas diante do desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. Porque como nós estamos num mundo muito preconceituoso, o que acontece? Meu filho vai nascer com síndrome de Down. O síndrome de Down do vizinho faz tal coisa, que já é adulto. Então, já se constrói um pseudo-conceito, né? Sobre o desempenho daquela criança que nem nasceu. Então, a família, ela precisa dessa orientação. Inclusive, isso é um campo de atuação de vocês. Quem quiser trabalhar só com orientação de pais de crianças com deficiência intelectual, é carreira, entendeu? Eu sempre atendi famílias das crianças com deficiência intelectual para ter a parceria dessas famílias. E você sabe por quê? Olha, porque se a família não tem informação e ela não tem esse prognóstico, né, eu tenho que levar isso para essa família. Então, veja bem, eu sempre avaliei as crianças com deficiência intelectual. Mas a minha avaliação é uma avaliação de mediadora. Eu uso várias ferramentas para avaliar, eu tenho clareza de todas as dificuldades que essa criança tem, que são as funções cognitivas deficientes, mas eu tenho também a potencialidade. Então, as minhas avaliações era para eu identificar o potencial que essa criança tem, né? Então, eu já tinha algo diferente. E eu até vou contar uma história com relação a isso. Em 2001, quer dizer, 22 anos atrás, eu recebi um menino, vou dar o nome dele de Felipe aqui, que ele tinha, até os 3 anos, ele não tinha comprometimento nenhum, falava, andava, corria, brincava, uma criança normal, assim como todas as outras crianças. E um dia ele dormiu, no outro dia, quando acordou, a mãe levou para o médico, porque ele não se mexia, ele tinha um tumor no cérebro, tá? E aí ele teve que tirar esse tumor. Então, quando ele saiu da cirurgia, né, naquele ano que ele ficou em casa, ele não falava, mal falava alguma coisa, não andava, não sabia nem o seu nome, nada, não sabia nada. A mãe colocou ele na escola, no pré,
Ele tinha 3 anos, 4 anos ficou em casa, né? Até 4 anos, depois veio para a escola usando uma sonda, assim aqui atrás da orelha. Então, assim, ó, quando essa mãe colocou na escola, ela colocou sem esperança alguma. Não tinha esperança. Quando eu avaliei, eu vi que ele tinha um potencial. E aí, qual é a ideia? A escola, né? Eu orientei a escola. Então, nós fizemos tudo o que era possível para o Felipe aprender a ler. E sabe o que aconteceu? Ele aprendeu a ler, ele fez até o ensino médio e hoje ele trabalha numa empresa, na parte administrativa, controla os pedidos, que é algo bem importante, e ganha o seu salário, mora com a família ainda. Entendeu? Então, se eu não acreditar na potencialidade desse sujeito, ele poderia até hoje estar lá, paradinho, sem estímulo algum. Então, você tem que saber o que foi necessário fazer, né? Você tem que saber o que é necessário fazer com essa criança. Quais são as adequações que são possíveis de serem feitas. Porque as possibilidades existem para toda criança que é neuroatípica, ou neurodivergente, ou com deficiência intelectual, né? Então, existem muitas possibilidades da criança aprender e se alfabetizar. Ah, uma coisa que eu me lembrei aqui, hein? Quem ficar nessa live até o final, eu vou compartilhar uma estratégia para ajudar as famílias a controlar o comportamento das crianças com TEA, TDAH e TOD. Algo imperdível, hein? E que esse também é um desafio para muitas famílias e professoras, não é mesmo? Por que é importante informar o passo a passo do seu trabalho para a família? Vamos pensar que você está dentro da sala de aula, ou que você está numa clínica, ou que você faz um atendimento na sua casa dessa criança, tá? Você tem que informar para essa família o passo a passo, o que você faz. Então, veja bem, a família, ela gera uma expectativa em relação aos profissionais que atendem essa criança. Pode ser a fono, pode ser a fisioterapeuta, pode ser a professora. Ela gera, quando ela traz a criança para a escola, ela gera essa expectativa. A família, ela quer ver o progresso. Então, ela está puxando tudo em você. Ela quer ver a criança se comunicando melhor, lendo, fazendo as atividades, escrevendo, melhorando seu comportamento. Então, a primeira providência que você tem que tomar quando essa criança chega é a informação. Você tem que deixar claro para essa família como é que você trabalha. Que método você usa para alfabetizar essa criança? Para a família ficar a par disso. Ela tem que saber. Olha, tem famílias que já a criança está há 5 anos na escola, ela nunca recebeu atividade nenhuma. Isso é sério. Muito sério. Agora, uma coisa que eu vou dizer para você. Se você ainda está usando atividades desse tipo, ba, be, bi, bo, bu, sa, se, si, so, su, lá, lê, li, lo, lu, e atividades como essa daqui, ó, por exemplo, banana, aí aqui pergunta, qual a primeira letra de banana? Quantas letras tem? Qual é a última letra? Pinte a banana de verde. Se você ainda está fazendo esse tipo de atividade com a sua criança com deficiência intelectual, vou dizer para você, você está no caminho errado. Entendeu? Você está perdendo o seu tempo, o tempo da criança e o tempo da família, e a família não vai ver resultados. Por quê? Essas atividades são de observar e fazer. Observar e fazer. Observar e fazer. Então, isso não dá certo. A sua criança com deficiência intelectual, ela tem que aprender a pensar. Por isso que as professoras de referência fazem um mapa cognitivo da tarefa, da atividade, para explicar para a família o que está sendo trabalhado cognitivamente. Então, mesmo que eu pegue, vamos pensar que eu pegue essa tarefa. Afinal de contas, eu quero o quê? Que ela memorize as sílabas? Para memorizar as sílabas e ler com as sílabas, a criança tem que memorizar mais ou menos 226 sílabas, simples e complexas. É muita sílaba para memorizar. Então, já sabe que isso não vai dar certo, ok?
Se você pensa que esse tipo de atividade aqui, de só olhar e fazer, é suficiente, não é suficiente. Porque a criança não pensa, ela só observa e completa. E às vezes ainda tem a auxiliar ou acompanhante ou tutora ou segundo a professora para ajudar essa criança a fazer. Agora, a pergunta que eu te faço é, quando eu trabalho com uma tarefa dessa, quais são as funções cognitivas que eu estou exigindo da criança? Ou quais são as operações mentais que ela usa para fazer uma tarefa dessa? Ou nem sei o que é isso, mas você deveria saber. Porque todo mundo aprende as coisas usando as funções cognitivas. São elas que estão deficientes na sua criança. Então, olha o conteúdo que você vai se empoderar para falar para a família. Né? Então, veja bem, se você chega para a família e diz, olha, eu estou trabalhando esse tipo de atividade porque eu estou corrigindo a função cognitiva da sua criança. Uma delas é a percepção clara e precisa. Ela nunca sabe o que tem para ser feito. Ela não sabe o que é para fazer, ela não entende as tarefas. Então, eu tenho que trabalhar a percepção clara e precisa. Aí eu vou trabalhar esse tipo de atividade aqui, ó. Quando você trabalhar 5, atender essa criança 5 vezes, 50 minutos, você já vai ter resultados para trazer para a família. Só que esse resultado não adianta você só dizer, ela fez a tarefa. Não. O que a família quer não é ver tarefa. É ver o que você trabalhou com essa tarefa. É diferente. Então você pode filmar, né? Você pode documentar isso para mostrar para a família. Olha, eu estou trabalhando isso, essa função já foi corrigida, essa nós estamos trabalhando agora. Então é importante você explicar para a família o seu trabalho, passo a passo, a sua atuação com a criança. E isso vai valorizar muito o seu trabalho diante da família. Mesmo que os avanços sejam demorados, por exemplo, a família bem orientada, ela continua investindo na criança com deficiência intelectual. E ela vai fazer tudo para te ajudar nesse processo. Então, se eu sou uma professora, que eu não mostro o que eu faço, eu não tenho canal de comunicação com a família, a criança permanece 1 mês, 2 meses, 3 meses, a família não consegue visualmente ver essa mudança, ela vai tirar desse atendimento. Ela vai começar a reclamar, porque ela vê que a criança não está progredindo. Agora, se você chamar a família para mostrar o que você está fazendo, aí o negócio muda, né? Muda muito, tá? Assim, ó, só que quando você chama a família para conversar, para dialogar, não pode ser com achismos, né? Porque a família não vai acreditar nesses achismos. Você tem que ter uma consistência, você tem que se apropriar de uma linguagem nova. As professoras de referência, elas se apropriaram de uma linguagem nova. Por exemplo, mediação cognitiva, função cognitiva, operação mental, critério de mediação. Isso tudo é um vocabulário novo e uma prática nova. Então, quando a família faz uma pergunta, você não pode dar um feedback de achismos. O achismo desqualifica completamente o nosso trabalho. E é por isso que você tem que pensar no que você vai dizer para essa família. Então, uma coisa legal assim, vou ter uma reunião com a mãe do João. Quais são os argumentos que você vai usar para orientar essa família? Com base em que você vai dar essas orientações? Lógico, né? Que quando você aprende a mediar, todas as minhas alunas aprenderam a mediar, né? Então, você realmente se apropria de um vocabulário novo, uma nomenclatura nova. Tem algumas professoras que ainda pensam que a criança com deficiência intelectual, ela tem que ler e escrever usando só a operação mental de codificação e decodificação. Vocês aprenderam isso no método fônico. O método fônico ele tem uma pequena falha. Então, ensina-se, não, tem que trabalhar a codificação e a decodificação. Codificação. Que codificação é essa? A boca. A boca é um código, né? O que essa boca tá falando? E essa outra? Opa, o que essa outra tá falando? Então, aqui tem um código, tem um som. Essa boca produz um som que é um código. Então, quando a criança decodifica, ela aprende a ler. Só que a nossa criança com deficiência intelectual, se você trabalhar só a codificação e a decodificação, ela não vai conseguir. Sabe por quê?
você tem que trabalhar as operações anteriores à codificação e decodificação. Então, se você está desatualizada, a sua prática também vai ser desatualizada e você não tem argumentos para informar e orientar a família. Veja bem, antes da codificação e decodificação, a criança tem que identificar, comparar, classificar, analisar, fazer síntese e diferenciar. São 6 operações mentais antes da codificação, para depois codificar. Então, se o método não ensina isso para você, você está perdendo seu tempo, não é mesmo? Com todas as tecnologias que a gente tem hoje, já foi descoberta todas as operações mentais necessárias para se alfabetizar. Olha, a família, ela só vai ver você como uma professora de referência se você divulgar os seus resultados. E onde é que você vai divulgar esses resultados? Para a família. É ela que vai ser sua parceira. É ela que vai divulgar os resultados que você divulgou para ela. Entendeu? Por isso que você tem que ter evidências científicas, não pode ser achismo. O achismo não vai garantir nada para você. Você tem que mostrar o que você está trabalhando, e como você está trabalhando, e o porquê que você está trabalhando. Aí sim, você tem um parâmetro para dizer como a criança estava e como a criança está agora. Então, evoluiu, cresceu, teve resultado, está avançando na alfabetização. Beleza? Imagina, em 5 encontros, a criança já te dá resultados de que ela está sendo alfabetizada. Tá vendo? Por que você tem que investir o seu tempo e aprender a lidar com a família? Você tem que pensar que a família, ela tem como é que a gente chama? Uma ideia, né? Pertencente àquela família. É um conhecimento pertinente àquela família. Que às vezes não bate com o conhecimento que você tem. A família pode ter mais do que você, ou você ter mais do que a família. Assim, ó, você tem que aprender a lidar com a família, porque você tem que ter o apoio dessa família. Ela vai ver os seus resultados. Você pode pedir para ela colaborar com o seu trabalho. Eu, pessoalmente, eu já fiz muito isso, e até hoje eu faço, tá? Olha, hoje de manhã, eu chamei para uma reunião lá na escola, né, que essa é a minha função, para conversar com uma mãe. A criança tem deficiência intelectual e ela já aprendeu basicamente todos os sons. Nós já vamos partir para uma outra etapa, né? E aí, só que essa criança, ela não consegue pronunciar o R fraco. Então, nós temos o R, aqui falando, né? O R forte é aquele que é o som do 2 R's, ou o R no começo da palavra, como, por exemplo, rato. Isso a criança faz, mas ela não consegue fazer o R fraco, que não é na garganta, é na língua. Ela não consegue fazer esse. Muitos de vocês também não conseguem, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, eu mostrei como o filho dela tá, tudo que ele já aprendeu, que a gente filma, tem uns videozinhos que a gente filma, né? Mostrei tudo. E pedi para ela treinar esse R fraco, que eu chamo de R fraco, com a criança em casa. Porque só no momento que ela está na escola, nos 50 minutos, às vezes não é suficiente. Então ela pode propor brincadeiras. Eu passei, assim, uns 20 minutos ensinando essa mãe a fazer o R fraco. Gente, eu ensinei a mãe. A mãe saiu contente, certo? Ela gravou o barulho, eu fazendo, para ela, se ela se esquecesse em casa de fazer. Então, o que ela vai fazer em casa? Em alguns momentos que ela tiver com a criança, ela vai fazer essa criança tentar pronunciar esse R fraco. Olha, eu não dei uma tarefa para a mãe fazer em casa com o filho, do ha-he-hi-ho-hu. Eu não dei. Eu não dei para ela fazer com que a criança memorize o silabário. Eu não fiz isso. Eu ensinei para essa mãe o som de uma letra, que eu só preciso disso. Entendeu? E ela está fazendo. E assim, ó, a mãe, nessa reunião de hoje, ela já relatou que está admirada com a evolução do filho. Ela disse para mim que nem acreditava no que estava vendo. Imagine a felicidade dessa mãe, sabendo que agora o filho vai aprender a ler.
Às vezes eu fico até emocionada, porque eu vejo de novo o brilho no olhar dessa mãe. Isso é muito gratificante. Então você acha que ela não vai acreditar no meu trabalho? Você acha que ela não vai ser minha parceira? Eu estou mostrando resultados. O filho mal falava. 13 anos, síndrome de Down. Não fala nada. E agora está pronunciando os sons das letras. Fora que está falando pelos cotovelos, né? Então, tem resultado. Quando você mostra o resultado, você firma uma parceria com a família. Você pode até estar pensando, né? Como criar um espaço de escuta e acolhimento dessas famílias? Eu sempre trabalhei muito com isso. É uma área que eu gosto muito. Os pais têm muito o que falar, né? E eles também têm muito o que ouvir. Então, as professoras de referência, elas criam espaços de escuta e acolhimento das famílias. E você tem que identificar as particularidades de cada família. O que essa família pensa sobre a deficiência? Será que ela acredita que o filho dela vai ser capaz de um dia aprender a ler? Né? Isso vai te ajudar muito. Por isso que você precisa investir o seu tempo em aprender a lidar com a família. Por quê? Porque essa família ela precisa de informações corretas sobre a deficiência. Quando eu digo informações corretas, eu digo informações atualizadas. Olha, tem professora que ainda usa crianças com necessidades especiais. Gente, isso aí já morreu! Se a criança tem uma deficiência intelectual, é deficiente intelectual. Eu recebi uma crítica há um tempo atrás, no ano passado. Ah, você não deveria falar de criança com deficiência intelectual. Como? Você contra algo que as próprias pessoas com deficiência intelectual desejaram ser chamadas assim. Está lá, na Declaração de Montreal. Elas escolheram ser chamadas de deficientes intelectuais. Porque portar uma deficiência é igual portar um mouse, portar uma bolsa. A deficiência tu não larga, ela está contigo. Então não é nem portar. Especial, qual é a criança que não é especial? Então você tem que se atualizar, informar essa família as coisas mais atuais sobre a deficiência. Também tem que informar a família sobre esse processo cognitivo. O que está deficiente? Por que teu aluno, o filho dessa mãe, né, não aprendeu a ler ainda? O que está ali? A ETEA. Não, gente. É porque uma das funções cognitivas está com deficiência e é só corrigir. Não é o laudo, é o processo cognitivo, a entrada do estímulo, como a criança formula uma ideia e como ela dá uma resposta. Você tem que informar a família isso. E você também tem que mostrar como você está trabalhando. E mais, né, você tem que treinar essa família para essa família mediar em casa, os ambientes modificantes, mediar em casa, usar o recurso que ela tem em casa. Então não é você dizer assim, faz essa tarefa em casa, que vai trabalhar a operação mental toda. Não. A criança pode entrar em colapso cognitivo. O que é colapso cognitivo? É quando ela começa a rasgar as tarefas em casa, que ela já não aguenta mais aquilo. Então, a mãe pode continuar mediando, usando as coisas do dia a dia, o banho, né? A janta, o café, a escolha da roupa, que também dá para mediar. Então, em casa, a mãe pode perguntar assim, o que é isso? Né? E mostrar um bolo, um omelete, uma panela, certo? Ou ela pode dizer assim, sabes onde podemos encontrar a forma de fazer bolo? Sabes onde podemos encontrar um garfo? Sabes onde podemos encontrar o ferro de passar roupa? Olha só, o que é isso? E onde encontrar alguma coisa são duas perguntas que trabalham identificação. Uma identifica o objeto, outra identifica o local. Se você está trabalhando com a criança a operação mental de identificação, explica para a mãe, dá para ela essas duas perguntas para ela fazer e começar a perguntar em casa as coisas para o filho. Porque a tendência de uma mãe ou de uma família que tem um filho com deficiência é não falar mais com o filho. Se ele for não verbal, pior ainda a situação dessa criança. Ninguém nem olha para ele. Então você pode criar esse espaço de escuta e acolhimento para orientar essa família e ensinar essa família a mediar. Tá vendo como a família é importante? É muito importante.
Se você é professora, psicopedagoga, eu vou te dar agora uma dica muito importante. Eu quero que você se lembre para sempre da palavra amo. Quando você for orientar a família. Amo de amor, amo. Certo? Então, assim, ó. Primeiro, o A de amo. Aceitação. A família, ela passa por um processo de superação até a aceitação da deficiência que o seu filho tem. Mas essa aceitação não é ficar de braços cruzados. Aceitar a deficiência é aceitar que o processo de aprendizagem ou de alfabetização vai tomar um caminho diferente, mas ele vai ocorrer. Então, não desista nunca de alfabetizar a criança com deficiência intelectual. E isso você tem que deixar claro para a família. Que ela tem que superar essa aceitação de braço cruzado. Aceitar que nós vamos conseguir alfabetizá-lo, mas pegando um caminho diferente. Beleza. O M, motivação. Os pais, eles são como espelhos para a criança. Então, assim, ó, é importante que a família externalize o afeto, entendeu? Externalize o sucesso dessa criança nas pequenas coisas que ela faz. Isso tem que ser explicado para a família. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele age em consequência do que ele percebe. Então, se é uma família que olha com aquele olhar de pena, né, aquele olhar de desmotivado, o cérebro da criança vai compreender o quê? Aquela pessoa não acredita que eu sou capaz. Né? E o contrário também funciona. Certo? Então é importante você orientar a família com relação a isso. E depois o é otimismo. A escola tem que ter uma perspectiva otimista da criança com deficiência intelectual, para passar isso para a família. Agora, a família está chegando na escola e não aceita muito a própria deficiência da criança. É desmotivada e ainda pega uma escola que diz para ela que ali não é o local daquela criança, aquela criança deveria estar numa escola especial ou em outro lugar, aí é difícil, né? Ter a parceria da família. É difícil. Aí você vai encontrar, não é a parceria, mas alguém que vai bater de frente com você, porque a lei protege a família e protege a criança com deficiência intelectual. Então é melhor eu ter a família do meu lado para a gente vencer juntas cada etapa do que ter a família do contra. No contra. Nosso trabalho é mais pesado. Então, assim, ó, a dica importante é você usar essas 3 palavras, certo? Que elas vão ser o eixo da sua conversa com a família. Qual é o maior benefício da família ser parceira nessa alfabetização da criança com deficiência intelectual? O maior benefício é que ela pode dar continuidade ao trabalho que você iniciou. Então, às vezes a criança, ela tem durante o dia pouca tolerância a ficar muito tempo sentada. Certo? Então fica às vezes 15 minutos, 20 minutos contigo naquela alfabetização ali, naquela tarefa de alfabetização. Então se você ensinar a mãe e dizer, mãe, hoje eu estou trabalhando o som do rrr, você trabalha em casa com ele para mim? Beleza? Então isso é fundamental, né? Assim, ó, eu vou explicar uma coisa que aconteceu hoje na escola. Sabe aquele dia na escola que parece que o mundo vai cair? Então eu estava numa reunião com a mãe. E quando essa mãe foi embora, eu pensei, agora eu vou descansar. E não. 2 crianças Todd começaram a se brigar. Certo? Você deve imaginar, né? Você deve imaginar como foi essa briga. Logo em seguida, a gente chamou os pais para uma reunião. Certo? E aí, o que eu usei nessa reunião? Eu pedi para os pais aplicarem em casa um material que se chama regulação emocional. Porque eu preciso saber um pouco mais sobre essas crianças.
Então, os dois pais vieram porque uma jogou uma carteira e outra deu uma mordida na barriga e quase arrancou um pedaço. Esse foi o resultado, né? E eles não são grandes, não, eles são pequenos. Não muito pequenos, mas são pequenos. Mas foi a forma que eles, né? Daí, lógico, a gente tirou. Mas vamos lá para a questão da família. A família já sabe que eles têm isso. Então, quando eu chamei para conversar, eu chamei já com uma proposta de trabalho para ser feito em parceria, né? Que é aqui, ó, é esse e-book que eu tenho aqui, chama-se Regulação Emocional, tá? Que regula o comportamento das crianças, né? Então, assim, eu vou explicar como é que é para você. Nesse e-book, ele tem o manual, o passo a passo para você fazer, né? Então, até para uma criança que é não verbal, por exemplo, você pode recortar essas cartinhas aqui, ó. Recorta e tem uma carinha, né? Que faz assim. Aí é onde ele tá focado, confiante, feliz, tranquilo. E quando ele tá bravo, com a carinha brava, então ele tá zangado, assustado, solitário, inseguro, envergonhado. E tá aqui é triste, e aqui é preocupado, confuso. Então tem as cartinhas que você pode mostrar o rostinho e perguntar para a criança o que ela está sentindo, né? Mas daí assim, ó, você tem que pegar o seguinte, você vai aplicar esse material que eu vou mostrar agora para você de manhã, de tarde e de noite. Foi isso que eu expliquei para os pais. Então, de manhã, quando a criança acorda, o meio-dia, quando ela chega, e à noite, quando ela vai dormir. Esse material é assim, ó. Eu mostro para a criança uma carinha. Por exemplo, se for uma menina, né? Se for um menino, beleza. Então, eu vou mostrar aqui a da menina para vocês. Então, eu vou perguntar para essa menina como é que ela tá. E aí eu vou perguntar, né, se ela tá feliz, se ela tá triste. A pergunta é, nesse momento, você se sente como? Feliz, triste? Se a criança já sabe ler, ela mesma pode ler. Se ela não sabe ler, a gente lê para ela se encontrar dentro desse sentimento. Essa folha é da pessoa que está perguntando. Isso que eu expliquei para a mãe. E a criança vai fazer aqui, ó. Essa folha é uma folha colorida que tem um plástico e a criança vai desenhar como ela está se sentindo. Com um canetão, né? Por quê? Depois a gente vai fotografar e pode passar um álcool e sai. Então você vai fazer, ela vai ter que desenhar o rostinho dela de manhã, de tarde e de noite. E aí, chegar de noite, essa criança vai ver como é que ela estava se sentindo de manhã, de tarde e de noite. Fazer uma recapitulação, certo? Agora, uma coisa importante, você também vai perguntar para a criança, à noite, ou no período que você tiver mais, como é que ela está se sentindo assim, ó. E no meu corpo? O que o meu corpo sente? O que o meu corpo sente? Na cabeça. O que eu sinto na cabeça agora, né? Por exemplo, a criança está furiosa, nervosa, chorando, passou a crise, aí você faz esse trabalho. Como é que tá? E no peito, aqui, tá sentindo alguma coisa? Tem criança que diz que sente um aperto, né? Tem criança que diz que sente dor de cabeça. E na barriga? E em outro lugar? Você sente, quando você tá assim nervosa, você sente dor em algum lugar? Ou quando você tá feliz, você sente isso em algum lugar? Por que eu preciso disso? Eu preciso mapear como é que estão as emoções, porque as emoções têm efeitos colaterais, tá? E aí, chega no final de semana, porque esse material é para a mãe aplicar em casa durante uma semana completinha, tá? Ou pelo menos de segunda a sexta. Então, aqui eu tenho de segunda a sexta, ó. A criança vai botar, qual é o sentimento que ela tem do geral? Imagina que aqui, ó, na sexta, segunda, não, na sexta, de manhã, de tarde, de noite, tô triste, fiquei alegre. Então, como é que, no geral, o que ela conseguiu sentir, no geral? Ah, tô bem. Então, ela vai botar que foi bem, né? Então, aqui ela vai preenchendo. Se ela não sabe preencher, você preenche. E aí, ela pode fazer uma retrospectiva e dizer assim, que palavra final eu podia dizer da minha semana? Aí, colocar aqui.
Tem criança com TOD que assim, foi péssima. Tudo bem, escreve. E aqui vai botar o rostinho da criança, né, a partir dessa avaliação. Olha só. Essa estratégia, ela é muito boa para você trabalhar com a criança TOD, TDAH ou TEA, mas não pode ser aplicada na hora que a criança está furiosa. Ok? É depois que passou, né, o vendaval, que parece um vendaval, quando elas entram em crise, né, parece um vendaval. Tem outras estratégias para acolher durante a crise, mas isso aqui é pós-crise. Ou se não teve crise, mas avalia o dia da criança. Porque o que eu quero ver? Eu quero ver como é que essa criança se sente durante o dia. E não só quando ela está na escola comigo. Eu quero identificar os sentimentos dela. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu quero fazer esse mapeamento para ajudar a família, entendeu? Porque a partir desses sentimentos, eu posso propor alterações na sala de aula, em casa ou encaminhar para a psicóloga. Agora, você acha que essa família que recebeu essa orientação que eu dei para vocês, elas não vão ser minha parceira na escola? Vocês acham que ela não acha que eu quero o bem do filho? Por quê? Me abraçaram, que bom. Porque quando a família vem na escola é para a gente reclamar da criança. Não, a gente já tinha resolvido. As crianças são amigas. Elas só se pegaram porque combinaram ali meio que houve uma desavença, né? Houve uma contradição entre os dois e se pegaram. Mas já são amigos. Eles são amigos. Então não tem o que acusar. Nós temos é que resolver, ficar mais antenados com relação ao comportamento deles, que a gente meio que tinha liberado, né? Porque eles já estavam bonzinhos, assim. E dar instrução para a família, ou seja, a escola está fazendo alguma coisa, tá? Agora eu quero explicar uma coisa muito importante também. Onde é que as professoras mais erram? Quando elas vão tentar fazer parceria com a família. Olha, quando você não explica como você faz as atividades para a família e só manda atividade para fazer para casa, não está conseguindo parceria. Quando você não tem um canal de comunicação com a família, não vai ter a parceria. Quando você tem sentimentos indesejáveis do tipo, essa criança não deveria estar nessa escola, esses pais são negligentes, né? Então, você não pode afirmar isso porque você não sabe nem o que esses pais passam em casa. Ser mãe e pai de uma criança com deficiência intelectual não é viver no paraíso. É um desafio 24 horas por dia. Então, não fale isso, nem pense. Porque quando você olha para a mãe e pensa, o neurônio espelho da mãe já faz um mapeamento do teu olhar. E ela tem uma leitura sobre você. Então, cuidado, tá? Ou quando a escola dificulta a participação da família na escola, né? Isso eu não estou dizendo não, porque eu acho que isso acontece. São pesquisas, evidências científicas que trazem isso. E isso é muito grave, gente. Agora, como é que você pode fazer isso de uma forma mais sadia, tanto para você quanto para a família? Né? Como é que você pode organizar a relação da família com a escola? Olha, a prioridade é colocar os pais numa posição de protagonistas. Quando eu entreguei esse material para os pais, o meu objetivo é mapear realmente o sentimento da criança, mas é ver também o quanto esses pais tiram um tempo da sua vida para olhar os sentimentos dos seus filhos. Então eu coloquei eles numa posição de protagonistas, parceiros, entendeu? As professoras de referência, elas não dão instrução aos pais do tipo, você tem que trabalhar o silabário com as crianças, você tem que fazer essas atividades, você tem que repetir isso, repetir aquilo. Não, ao invés disso, a gente ensina os pais a cooperarem com a gente, a colaborarem com a gente, como eu fiz, né? Assim, ó, esse é o caminho da parceria. Esse é o caminho da parceria com a família. Se você tem a família como parceira, beleza. Agora eu quero que você imagine um grande quebra-cabeça. 1.500 peças.
É grande, né? Tem até de 5.000 peças. Vamos lá. E quando você monta a última peça, quando a última peça é colocada, a imagem fica perfeita. Não é mesmo? O trabalho está concluído. Alguém fez um bom trabalho. Alguém chegou a esse resultado, nesse quebra-cabeça. Então, nós podemos ver que a alfabetização da criança com deficiência intelectual, ele é um grande quebra-cabeça, onde você junta centenas de pecinhas minúsculas para ter uma imagem. E uma dessas pecinhas se chama família. Se você deixar a família de fora, você só vai se frustrar, porque no final do ano, essa criança não vai se alfabetizar. Porque você tem que ter a parceria da família. Senão, daqui a pouco, sabe o que está acontecendo? Você está ensinando os sons e a família está ensinando o nome das letras. Então, já não tem parceria. Já vai atrapalhar o processo. Você pode até montar o quebra-cabeça sozinha, sem a peça da família. Mas você não vai ter a estratégia correta, né? E tudo vai ficar mais desafiador para você, você vai se sentir desmotivada, né? E você pode demorar muito tempo para isso. Então, a ideia é você ter a família como uma peça protagonista, uma peça principal desse quebra-cabeça. Aí sim, a sua intervenção vai mudar muito, muito mesmo, tá? Você, diante das famílias, também vão se tornar protagonistas. Gente, olha, um beijo grande para vocês, tá? Gratidão por estarem aqui comigo. Tchau!